Nós iremos dar continuidade aqui às questões que a gente estava fazendo. Nós vamos dar continuidade na questão 12 do Enem, PPL de linguagens à prova azul. Na sociedade atual, a relação entre o exercício físico e a saúde resulta no. O que que a relação entre o exercício físico e a saúde resulta? A partir de 1980, as academias de ginástica, com as suas diferentes modalidades de exercício e a visão da aptidão física, passam a ser amplamente divulgadas no Brasil, como essenciais à saúde, numa perspectiva médica individual e de consumo, sem se questionar a relação dominante entre elas. Entretanto, essa análise carece de um olhar ampliado. O modelo de valorização da atividade física como fator de promoção da saúde em sua perspectiva no controle de risco, provocando o melhor ajuste do ser humano à sociedade capitalista, por meio de uma boa aptidão física ilimitada. As reflexões em busca das práticas do movimento humano voltado à saúde, então essas práticas são voltadas para a saúde em sentido complexo e multidimensional, tal como exigem os desafios contemporâneos, preciso considerar a natureza abrangente de relações. Eu preciso considerar a relação entre a educação, o trabalho, o lazer, as práticas corporais voltadas para a melhoria das condições de vida para a saúde da população em sua totalidade. Então, o exercício físico e a saúde aqui resulta no quê? Entendimento vinculado à prevenção de doença? Não, gente, não tem relação com a prevenção de doença aqui. Prevenir quais tipos de doença? O foco não é falar disso. Controle de risco, ok, mas não tem exatamente prevenção de doença. Então, não. Assimilação do estilo de vida adaptado ao capitalismo, a gente não tem que mudar o estilo de vida ou assimilar o estilo de vida relacionado ao capitalismo, a conseguir dinheiro. Não. C. Percepção da causalidade atribuída à melhoria da aptidão física. Não tem uma relação com a sua causa. Não tem relação de causa aqui. Compreensão sobre a importância das academias e suas inovações. Qual a importância? Não. Reflexão sobre os múltiplos fatores necessários para condições sociais mais justas. Sim, está aqui, ó. As reflexões em busca das práticas movimentos de movimento humano voltado à saúde em sentido complexo e multidimensional. Tal como existem os desafios contemporâneos, precisa considerar a natureza abrangente de relações entre a educação, trabalho, lazer, as práticas corporais voltadas pela melhoria das condições de vida para a saúde pública em sua totalidade. É tipo uma pequena argumentação que a gente tem aqui, né, gente? Como se fosse. Então, por isso que é a letra E. 13. Nesse trecho, os procedimentos de construção que promovem a expressividade decorrem da. Quanto que a gente tem aqui a expressividade? A expressividade que decorre do quê? Vem ver o pôr do sol. O mato rasteiro dominava tudo. Então vamos pensar, um mato rasteiro lá, o mato verde dominando tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, como se estivesse indo pelos campos, subia pelas sepulturas. Então o mato ele começou a subir pelas sepulturas, como se a gente tivesse, a gente está na verdade, né? No enterro, no cemitério, vamos supor. Ali você tem, pelo que a gente viu aqui, o mato subindo. Infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores. Os mármores, ok, a gente tem a figura do, vamos supor, do caixão, então, e ali em volta tem os mármores, né? E esse mato está subindo entre o caixão, pode ser entre os mármores, ali, pode ser o lugar ali onde tem mármore. Invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Quais são os últimos vestígios da morte? É a pessoa no caixão. Para mim é. Como se o mato ali fosse cobrir os últimos vestígios da morte. Os vestígios da morte é quando você está vendo a pessoa ali. Você cobriu a pessoa ali do caixão, cara. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Então a gente tem ali o mato no meio desses pedregulhos e está tocando uma música.
A moada mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, né? Então parece que a gente tem uma pessoa ali que está. Não é pessoa, né, gente? Ah, não. Uma criança que a gente tem ali que está, né, interessada, querendo saber. Ah, que sepultura é aquela ali? Com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. Então, nesse trecho, o procedimento de construção que promove a expressividade decorre da presença de comparações com a natureza. Não tem comparação com a natureza, né, gente? E também teria que ser como, por exemplo, não é exatamente isso. Mudança gradativa de reação das personagens. Não, não é uma mudança que a gente tem aqui de reação dos personagens, não é tudo isso. A gente viu o que que é a letra C, é a descrição impressionista do ambiente do cemitério. Ele está descrevendo aqui algo que está ligado à impressão, impressionista. A gente está vendo, ó, subira pela sepultura, o mato dominava tudo, né? Foram andando por longa alameda banhada de sol. Aí esse mato, ele infiltrava aqui, esse mato, ele infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores. Então, sim, gente, tem muita letra C aqui. É a letra C, né? A gente está vendo. É uma descrição, ó. O mato dominava tudo. Não tem satisfeito, alastrado furioso pelos canteiros. Subira por um alto. Depois invadira. Depois foram andando. Ou seja, está descrevendo sim. O texto todo descreve. De reflexão sobre a fragilidade humana diante da finitude. Finitude seria que seria algo ligado à morte? Sei, enfim. Mas não tem uma fragilidade, não dá para saber se a personagem está frágil, está pálida, não está aqui, não é isso. Visão bucólica do narrador. Bucólica tem a ver com aquela questão do mato, das ovelhas, né, gente, do homem do campo, não é isso. Não tem essa visão bucólica. Para mim, eu acredito que seria isso, mas não é. De qualquer forma, a gente não tem essa visão bucólica do narrador. O foco aqui é descrever. Então, 13 é a letra C. 14. Nesse trecho, a estratégia utilizada para convencer o leitor acerca da necessidade do aumento de tempo da licença paternidade é: o que que ele usa para convencer o leitor de que há necessidade de aumentar o tempo da licença paternidade? Da licença, instituída no Brasil em 1988 pela Constituição Federal, a licença paternidade foi definida como sendo de 5 dias corridos, com base no artigo 7 da Constituição, mas ainda precisaria ser regulamentada pelo Congresso Nacional por meio de uma lei. A licença paternidade no Brasil de 5 dias corridos é menor do que o carnaval. Qual a mensagem que estamos passando com isso, gente? A licença paternidade no Brasil de 5 dias corridos é menor do que o carnaval. Ou seja, por que que o carnaval é mais importante do que a licença paternidade? Qual a mensagem que estamos passando com isso? Qual a prioridade nesse caso? Questiona uma jornalista integrante da articulação política COPAI de pessoas, empresas e coletivos, que busca a licença paternidade estendida. Especialistas defendem que um tempo de licença paternidade maior tem impactos positivos na família inteira. Gera pais mais participativos, crianças com melhor desempenho na escola, e mães com maiores chances de sucesso nas carreiras. Estudos apontam esses benefícios, uma vez que pais que são presentes e cuidadores geram filhos que serão cidadãos mais saudáveis, emocionalmente mais produtivos. Assim como empresas que oferecem essa licença apresentam maior retenção de funcionários e de produtividade, pais e filhos. Qual que é a estratégia para convencer o leitor que o aumento do tempo da licença paternidade, qual foi a estratégia? Citar a fala de um especialista jurídico sobre o assunto. Não. Ele não cita a fala de um especialista. Gente, um especialista específico jurídico? Não. Não foi isso. E também ele fala aqui de um modo geral, especialistas defendem, mas não está falando que um especialista foi lá e falou, entendeu? E também não é isso que faz com que
com que ele usa para convencer. Não é citar a fala de um especialista jurídico sobre o assunto. A licença paternidade no Brasil de 5 dias corridos é menor. Isso aqui está questionando. Como você acha que estão passando com isso? Está questionando. Tá vendo? Especialista, que se for jornalista no caso, está questionando. Ela não está convencendo. É questionar, questiona, não convence. Não. B. Sugerir mudança na legislação que é sobre a matéria. Sugerir qual tipo de mudança? Até pode ter, mudar a licença paternidade, mas mudar algo, não estou fazendo convencer. Descrever a regulamentação nacional e das empresas sobre o tema, descrever a regulamentação, a lei. Gente, se eu estou descrevendo algo, eu não estou convencendo. É descrever, não convencer. Errado. D. Ressaltar ações de coletivos que buscam engajamento das empresas. Quais coletivos aqui? Eles estão buscando engajamento. Quando eles buscam um engajamento, que é sempre que, né, ter mais notoriedade, vamos dizer assim, não é convencer. Eu não estou preocupado em convencer, estou preocupado com o engajamento. É apresentar benefícios profissionais e familiares decorrentes desse direito. Sim, esses benefícios profissionais e familiares aqui, ó. Esse especialista defende que um tempo de licença paternidade, olha a pergunta, lá embaixo, para convencer sobre a licença paternidade. Olha aqui. Um tempo, especialista defende que um tempo de licença paternidade maior tem impacto positivo na família, gera pais mais participativos, criança com melhor desempenho na escola e mães com maiores chances de sucesso na carreira. E depois ele continua defendendo isso. Estudos apontam esses benefícios, uma vez que pais que são presentes e cuidadores geram filhos que serão cidadãos mais saudáveis emocionalmente e mais produtivos. A maior parte do texto, né, gente? Então, é a letra E. Essa tá fácil. 15. A 15, gente, ela diz assim: nessa passagem, a reflexão feita pela personagem resulta da sua tomada de consciência da. Tomada de consciência do quê aqui? Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto. Por medo talvez da falta de estética ou receio de alguma revelação. Não, não. Repetia-se ela, é preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo, possivelmente, o animal repugnava-lhe, porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta, para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Porque a melhor fase, sempre ainda mais jovem, era a bondade ansia, me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua, guardada há muito tempo. Será que ela era falsa? Então, na verdade, pode ser. Sem apodrecer inteiramente, apesar de tudo, refrescava na de quando em quando. Botava um pouco de tempero suficiente para conservá-la, um pedaço de carne morna e quieta. Legal, só que eu não gosto. Enfim, tem nada a ver, mas vamos lá. Nessa passagem, a reflexão feita pela personagem resulta da sua tomada de consciência da. É uma questão bem difícil, tá? Quase que eu errei. Inclinação do ser humano para o egoísmo. Gente, aqui não é uma questão exatamente do egoísmo. Não dá para saber se existe aqui um egoísmo de fato. Não é o que está explícito ali. Apesar, né, de parecer sugerir a bondade era morna e leve, cheirava a carne crua, a gente não tem a questão do egoísmo aqui. Não fala de uma relação, de um algo que ela fez que é egoísta, entendeu? Uma prática que ela fez que não foi considerada correta, egoísta, não fala. Violência sofrida pelos membros da família. Não, não tem uma violência sofrida aqui. C é a correta. Dissimulação praticada em nome da convivência, porque havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta, para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Então, a gente tem essa dissimulação praticada, na minha opinião, tá? Em nome da convivência. Sim, dificuldade de relacionamento de gerações. Não fala, gente, de dificuldade de relacionar com diversas pessoas. Não tem isso. Postura de desdém pela memória da tia morta. Eu pensei que sim, né? É uma questão bem difícil, mas eu ainda ficaria com a letra C. Na minha opinião, é dissimulação praticada em nome da convivência. A postura de desdém pela memória.
da tia, não é isso que faz ter uma reflexão sobre a tomada de consciência. A tomada de consciência está aqui em nome da convivência, na minha opinião, tá? Então, C. 16. Ah, gente, 16 eu não vou poder resolver, porque a 16 eu errei ela, tá? Mas, enfim, a resposta aqui para quem quer saber, pode ver. Pode ser A, B, C, D ou E. Essa eu não irei resolver porque eu não acertei, então eu não acho certo, tá? Espero os professores resolverem. Só um estudante de letras que resolvendo as questões, tá? Essa eu confundi, ela gerava confusão, mas a resposta basicamente era a letra B. Reconhece e renega a força de um sentimento imperioso. Enfim, depois vocês vão ver, tá? A dúvida minha foi na letra D. Basicamente, aqui, gente, você tem dois personagens que estão nervosos e eles acabam não brigando num determinado momento. Eles se acalmam e um deles vai embora. Se eles iriam brigar, iria ter um confronto direto, e eles acabam não brigando, eu pensei o quê? Recompõe a calma, né? Recompôs a calma e desiste da violência do controle físico. Mas aqui acho que nem teria esse confronto, desculpa, físico. Entendeu? Ele não desiste da violência. Então aqui seria, reconhece e renega a força de um sentimento imperioso. Eu achei difícil, tá? Agarrei nessa. 17. Ah, 17 é fácil. As cartas de Paulo Bofill e de Nelson Sodré respondem e agradecem a Gilberto M. Telles o envio de um exemplar de seu livro Saciologia Goiana. Quanto ao teor, elas se diferenciam respectivamente por apresentarem. Qual que é a diferença que elas têm aqui, gente? Elas se diferenciam por quê? Vamos ver no texto 1. Meu caro Gilberto, convivi longamente com Saciologia Goiana. As palavras faíscam em garimpos semânticos. Goiás mora em minhas raízes. Então, Sociologia Goiana. Goiana tem a ver com Goiás. Essa obra, Sociologia Goiana, ela tem a ver com Goiás. E essa obra, ela é como se ela mora nas minhas raízes. Ali tombei no corpo de meus antepassados, Antônio Castanho Almeida e Martim Rodrigues Tenório de Aguilar. E agora renasço em minha neta Mirella Rondon Caiado Bonfim. Você recebeu a coroa de sonetos? Um abraço fraterno do Paulo Bonfim. Então aqui a gente tem uma questão, gente, muito mais ligada ao que a gente está vendo aqui, né? Dessas impressões sensíveis, experiências sensíveis, né? Que tem a ver com si próprio, né? Como que a sociologia goiana, Goiás mora em minhas raízes. A partir do momento que eu leio essa obra, eu falo que essa obra ela pertence a mim, né? Tem a ver comigo. Goiás mora em minhas raízes. 2, texto 2. Prezado professor Gilberto Mendonça Teles, cumprimentos. Quero lhe agradecer o oferecimento de sua Saciologia Goiana, que li e estou relendo e que me proporcionou inúmeras surpresas. Acompanho com maior apreço a sua atividade. Ainda agora consultei a edição recente e enriquecida do seu trabalho sobre vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Tenho no apreço e admiração do Nelson W. Sodré. Reflexões de um admirador distante de um divulgador profissional de obra do país goiano. A gente não tem reflexão de um admirador distante, gente. Admirador distante? Admirador de onde aqui, gente? Não tem um admirador. Ideias de um poeta barroco. Ah, e outra coisa, admirador distante. Não, porque na verdade ele está muito mais falando de uma obra que parece que alguém leu, né? Sociologia Goiana, e eu falo que essa obra ela mora em mim, em minhas raízes, né? Goiás, no caso. Então, não é reflexão de um admirador distante, não. B, ideia de um poeta barroco. Poeta barroco, gente? Não, o barroco, ele pecaria pelo excesso das coisas, na verdade. Não é tudo muito bem representado com excessividade. Não é o que está aqui, entendeu? Talvez a gente teria uma escrita mais rebuscada, mais complexa, não é isso que a gente tem aqui. Palavras representativas da fala goiana cotidiana.
Cara, a palavra representativa da fala goiana não é exatamente o que está querendo aqui. Porque aqui fala, as palavras parecem garimpo semântico, ok. Mas não fala só disso. Fala, Goiás mora em minhas raízes também. Ali tombei no corpo de meus antepassados. Então, tá indo muito mais além. Não fica só em fala goiana. D. Opiniões de um leitor pouco iniciado na leitura de poesia. Não dá para a gente saber se é um leitor pouco iniciado na poesia, também não fala disso. Se tem um conhecimento, se não tem. Impressões de cunho subjetivo, sim, como a gente viu, as palavras faíscam em garimpo semântico, mas principalmente aqui, Goiás mora em minhas raízes, ali tombei no corpo de meus antepassados. Sensíveis contextos e impressões técnicas relativas ao conteúdo geral da obra de Telles. As impressões técnicas elas estão aqui, gente, ó. Acompanhe com maior apreço a sua atividade. Ainda agora consultei a edição recente enriquecida do seu trabalho. Então, sim, é o conteúdo que está falando dele. 17 é 18. Cotidiano. Nessa letra de canção que retrata o cotidiano de um casal, a marca de uso coloquial da língua portuguesa é. Gente, isso aqui nem precisa de ler o texto, porque senão você vai ter que voltar. É só você ver aonde que tem o uso coloquial. O que é coloquial? Informal. Ela pega e me espera no portão. Já é informal. Pega. Ela pega e me espera no portão. É informal. E me beija com a boca de paixão. Aqui está correto, porque aqui eu lembrei dessa questão do tipo de pronome, né? Que pode ser aqui na questão de próclise, ênfase, pode ser e me beija, mas poderia ser e beija-me. Então, esse me não é informal. Isso aqui é próclise. Ou é uma ênfase, né, que a gente fala. Mas não é informal. Isso aqui. Meia-noite ela jura eterno amor. Não, meia-noite, cara. E me morde com a boca de pavor. E morde-me, ou e me morde com a boca de pavor. É a qualidade que ela está. Cuidado quando eu confundir. Boca de pavor é uma coisa informal. Não sabe. E me morde com a boca de pavor. É o estado que ela está. Pavorosa. Pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia ela faz sempre tudo igual. Não tem nada de errado nisso. Aqui ela pega e me espera no portão. Então, 18, letra A, viu? Nem tem necessidade de ler o texto. Construção. Porque você vai ter que voltar, no caso, né? Então, 19. Ao abordar os preconceitos presentes no RUSP, o texto denuncia o pesquisa mostra que o preconceito se faz presente em nossa sociedade, existe mesmo nas comunidades mais desenvolvidas. Preconceito existe, tá, gente? Então, no esporte, que também reflete os valores de uma sociedade, a situação se mostra parecida. Entre outros tipos de preconceito, podemos citar aquele contra as mulheres, no sentido de elas não serem capazes de realizar atividades físicas semelhantes ou até mesmo iguais à dos homens. No contexto do rugby, que é a segunda modalidade esportiva mais praticada no mundo e que cresce significativamente no Brasil, os comentários mais comuns ainda são de que essa é uma prática violenta de para homens e que as mulheres não deveriam praticar. Uma prática violenta. Mulher não deveria praticar. Por esse motivo, aquelas atletas inseridas na modalidade são consideradas homossexuais e ou masculinizadas. Se você está ali, você é homossexual, você é masculinizado, você está aqui. Contudo, o rugby mostra a adesão de mulheres ao seu universo. Ao abordar os preconceitos presentes no rugby, o texto denuncia o desinteresse das mulheres por essa atividade esportiva, de maneira nenhuma. Gente, não mostra que a mulher está desinteressada. Aonde mostra que a mulher está desinteressada? Que a mulher não quer saber mais, cansou, perdeu o interesse. Não, não fala no texto. B. Violência física contra as mulheres nessa prática esportiva. Gente, o que é violência física? É você bater numa pessoa. Não está falando que a mulher está sendo espancada aqui. Nesse caso, você teria que saber, tá? Que é violência física. Mas também não fala de violência aqui, não é de espancar, xingar, não é isso. Ser impedimento de acesso às mulheres nessa modalidade esportiva. Muito, muito pelo contrário, não quer impedir o acesso das mulheres. Contudo, o rugby busca a adesão de mulheres a esse universo. Qual é o significado de adesão? Você fazer a mulher participar, entrar. Então, não é impedir. Não, adesão.
B. Estigmação das mulheres no âmbito dessa modalidade esportiva. Sim, e o que é estigmação? Vamos lembrar do Enem. Estigma associado às doenças mentais, o preconceito. Então, estigmas são preconceitos que a gente viu. E de fato, a gente tem esse preconceito, né? Os comentários que essa é uma prática violenta de para homens, de que as mulheres não deveriam praticar. Então, sim, desigualdade de resultados entre homens e mulheres nessa prática esportiva. Olha, a desigualdade não está relacionada ao resultado. Qual que é o resultado do rugby? Vamos supor que tem uma partida de jogo. Que é o resultado dessa partida de jogo? A mulher ganhou, o homem ganhou? Tem uma desigualdade no resultado? Por exemplo, a mulher tirou 5 pontos, o homem também tirou 5. Vamos falar que a mulher tirou 3, ninguém vai descobrir. E o homem tirou 5. Aí é desigualdade, tá vendo? De resultado. Não é essa desigualdade aqui, ela não está ligada a resultado. Tá? O texto também não fala nada disso, tá? Então, por isso a 19, letra E. Eu nunca vi essa palavra, motrivivência. Tá. Gente, essa daqui, eu errei ela, na verdade, tá? Só que depois eu peguei e eu revi. Para quem não sabe, eu fiz 34 questões de 45, tá? 34 questões de 45. De acordo com esse texto, o jargão corporativo diz respeito a vocabulários. Aí eu já lembro a resposta que eu marquei errado, olha. Apesar de condenado, jargão corporativo tem vida própria. É encomendada por empresas de referência no mundo digital. Uma pesquisa feita com 8.000 pessoas de 8 países, inclusive o Brasil, atesta a força do jargão corporativo. A onipresença de um código cifrado em ambientes de trabalho e o predomínio do inglês em seu vocabulário não surpreende ninguém, mas o estudo flagrou aspectos menos óbvios do fenômeno que transforma rapidinho as soon as possible. A maioria das pessoas expostas ao corporatives, 57% na média dos 8 países, acha que ele provoca perda de tempo, mal entendidos e retrabalho no dia a dia. Só uma minoria não gostaria de eliminá-lo ou reduzi-lo. Um número ainda maior, 60%, queixou-se de falta de apoio para aprender a língua da casa. Após a contratação, após a contratação, jargão é assim: serve tanto para reforçar laços entre os que estão dentro do seu círculo de sentido, para reforçar laços dentro do seu círculo de sentido, quanto para barrar os de fora, cada um que se vire para entrar. O jargão diz respeito ao quê? Repertórios linguísticos nacionais usados no trabalho? Não são repertórios nacionais, gente. Não tem linguísticos nacionais. Também não é no trabalho, não é só no trabalho. Estrangeirismos adotados em pesquisas internacionais. Quais pesquisas? Fala de uma pesquisa do Instituto Butantan, por exemplo. Não fala. Butantan é no Brasil? Enfim, não fala. Termos cotidianos disseminados a partir do ambiente de trabalho. Também não são termos do ambiente de trabalho, não. Expressões codificadas empregadas em contexto social específico. Por que eu errei? Porque eu pensei, não é codificada, gente. Aqui fala a onipresença de um código cifrado em ambiente. Cifrado. Mas não é codificado. São palavras que são diferentes, não é? Gabarito aqui é a letra D, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Vamos lá, eu marquei essa. Vocabulário desencadeadores de mal-entendidos da comunicação corriqueira. O jargão, ele não é só de mal-entendidos. Por que não só de mal-entendidos, gente? Porque ele é muito mais, ó. Acha que ele provoca perda de tempo, mal-entendido e retrabalho no dia a dia. Então, não é só mal entendido, como está aqui, é perda de tempo, é retrabalho no dia a dia. E outra coisa também, gente, eu queria dizer para vocês, isso daqui é uma opinião que as pessoas acham, não o que o jargão é. A maioria das pessoas expostas ao corporativez acha que ele provoca, mas não é o que ele é. A pergunta é, o que as pessoas acham, não é essa?
Por isso que está errado. É expressões codificadas empregadas em um contexto social específico. O contexto aqui, na minha opinião, seria a linguagem da casa, não é? Jargão é assim, serve tanto para reforçar laços que estão dentro do seu currículo de sentido, quanto para barrar os de fora. Então, são expressões, sim, que a gente está vendo aqui, transforma rapidinho em essa. Então, sim, a 20 ela é a letra D, gente. Então, 20, letra D de dado.